Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal, podcast Os Notáveis, para levar um pouquinho do nosso povo ao mundo e graças a Deus a gente tem feito isso com muito carinho e com muita competência. Como vocês podem ver, mais uma vez aqui ao meu lado está vazio, é sinal de que eu fui em algum lugar. Eu voltei lá na comunidade de Baixinha para falar com o Capitão Dilson. É isso mesmo, seu Dilson. Ele é uma pessoa muito importante, muito influente na cultura. Sabe por quê? Olha, ele foi um dos realizadores, foi uma das primeiras pessoas que investiu assim na vaquejada e também no futebol. E jogou no Comágua. Isso mesmo. Ele jogou futebol no Comágua, jogou no time da Santa Justa. E sabe de uma coisa? Ele foi o primeiro que levou mulheres para correr vaquejada. Isso mesmo. Ele correu com as filhas. Olha que legal. Seu Dilson tem uma história muito legal, muito interessante, e o bate-papo hoje é com ele. Ele é da Santa Justa, reside atualmente lá na comunidade de Baixinha. E você vai adorar esse bate-papo já com seu Dilson, tá bom? Capitão Dilson, eita coisa boa. Agradecer aqui os meus apoiadores e já a gente vai curtir esse podcast. Agradeço Asa Prime Supermercado, atendimento diferenciado, qualidade, isso mesmo, 2 filiais, uma em Mirabela e outra em Juramento. Aqui em Brasília de Minas, o WhatsApp 999-34-8733. Eu disse Asa Prime Supermercado. Vinícius, muito obrigado sempre pelo apoio aqui ao podcast Os Notáveis, viu? Asa Prime Supermercado, aqui em Brasília de Minas, ali em frente à rodoviária, no centro da cidade. Agradeço aqui MG Telecom. Gente, o podcast Os Notáveis chega até você através da internet da MG Telecom, 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis. Olha que legal, sem contrato de fidelidade. Isso mesmo, assine já, ali em frente à rodoviária. Vou deixar o WhatsApp 998729866. Eu disse, repito, MG Telecom é qualidade. Drogaria Barbosa é a drogaria do Barbosinha. Medicamentos e perfumaria de qualidade com o melhor preço da cidade. É Drogaria Barbosa, na Coronel Sansão, ali ao lado da prefeitura, no centro da cidade. Chega lá e fala assim: Barbosinha, eu assisti o podcast Os Notáveis e Patrick falou que você vai dar um desconto especial. É isso mesmo. WhatsApp 99207-9819, Drogaria Barbosa. Deixa eu agradecer aqui Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. Isso mesmo, Pilar Materiais de Construção, o alicerce dos seus sonhos. Em Mirabela, na rua João Antônio 549. WhatsApp 389-9955-5794. E em Brasília de Minas, na rodovia 202, 769. WhatsApp 99955-5794. Eu disse Pilar Materiais de Construção. Tem à sua disposição também Pilar Tintas e Acabamentos. A Avenida Bias Fortes, 1200, aqui em Brasília de Minas. Fone Zap 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos. Muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui também a Autoescola São Cristóvão. Sua aprovação é nossa satisfação. Aqui em Brasília de Minas, na Avenida Rui Barbosa 1031, próximo ao DR. Zap 38998783188. Em Ubaí, Avenida das Américas 473. WhatsApp 998931766. Direção Rodrigo Instrutor. Eu disse Autoescola São Cristóvão. Vamos lá então, vamos curtir seu Dilson. Oh, meu Deus do céu, esse bate-papo tá muito legal. Fala aí, Capitão Dilson. Pois é, pessoal, eu cheguei aqui na comunidade de Baixinha e hoje eu estou muito feliz porque eu vou conversar com uma pessoa que tem muita história para contar, tem muitos causos. Ele, na verdade, mora aqui na Baixinha, mas ele é lá de Santa Justa. É isso, seu Dilson? É. A família do senhor é de lá de Santa Justa? Eu nasci, criei lá. O senhor tem muita história para contar para nós, não tem? Tem. Como é que é? Eu fiquei sabendo que o senhor começou primeiro mexendo com cavalo, depois teve uma parte também no futebol. Aqui em Brasília, mas
Na Santa Justa eu mexia, era carriando, arando terra pro povo mais trabalho de enxada, de foice, de machado, serrando madeira, serrote de mão, tudo eu já fiz. E jogava bola. Eu fiquei sabendo mesmo que esse negócio aí de jogar bola, o senhor jogou num time que chamava Comágua. Comado. É porque comia água mesmo? Como é que é? Nós era beberrão. Terminava o jogo e ia... O sonho meu, no jogo de futebol, aí agora eu vou largar a Santa Justa pra lá. Beleza. Mas nós foi um dia jogar num lugar, perto da Lontra, o nome de Catitu, lá perto da melancia. Certo. E no jogar, tinha uma polícia jogando nas zagas deles. Aí Tovinho de Sobrão falou comigo, falou, Dilson, o cara jogava numa zaga lá e eu jogava na outra. O senhor é zagueiro? Aí, naquela época a gente falava back central. Aí Tovinho falou, Dilson, se aquela polícia vir aqui, que você for topar com ele, você larga a bola pra lá e pica o pé dele. Não tinha juiz, não? Tinha, mas é a chance que tinha de dar uma pesada numa polícia jogando bola, né? Aí ficou. Nisso eu venho embora aqui pro Brasília. E com vontade de jogar bola. E ninguém me conhecia. Aí só quem me conhecia era Arlindo Bargado, você não conheceu, não? Não, né? não conheci, não. Arlindo Bargado e Noé. Noé da venda. Noé. Sim. Você sabe É o mesmo, né? Noé que emplastificava lá no... Não, a Gimirim. A Gimirim, não é a Noé, não. A Noé não conhecia também, não. Era a Gimirim. Pai de Tom Santana. O pai de Alos, você tá falando? São dois. Ah, tá. Aí eu fui no Zé Canário, logo eu cheguei, eu fui no Zé Canário perguntar a ele, que eu sabia que ele mexia com futebol. Porque eu conhecia Zé Adilson, filho dele, a gente jogava junto lá na Santa Justa. Aí ele disse que não estava mexendo. Mas daí uns 4 dias, Arlindo falou, Deus, não é mais o Wilson da Copasa, tá fundando um time aí pro nome de Comágua, eu já dei seu nome lá. Não. O Wilson do hotel, né não? O Wilson. O Wilson. E o Manelo da Copasa, que é meu avô. O Manelo da Copasa. Mas o Wilson também era o chefe da... do Denox, era realmente. Realmente. Falou, eu já falei, ainda falei que você joga na zaga. Eles me mandaram falar comigo para ir quarta-feira no treino, primeiro treino. Aí eu fui. Aí nós treinou, aí eles falaram, dia domingo tem um jogo contra a polícia. Eu falei, opa! É aí que eu tô. É aí que é essa polícia. Qualquer um que eu picar o pé. A oportunidade aí. Aí... ninguém sabia meu nome, pôs o nome meu, que eu já estava vendendo leite para Severino, leiteiro de Severino. E esse trem pegou. Ninguém me conhecia por nome, não, era só leiteiro. Ficou esse leiteiro lá, e jogando bola. O primeiro da polícia que eu peguei foi o Cabo Sampaio. Você conheceu ele? Não cheguei a conhecer, não. Ele pegou uma bola lá e vem, passa por um, passa por outro, passa por um, passa por outro. Eu deixei ele assim passar e joguei um carrinho na bola, mas pegando ele ao menos. Pegando ele, porque se não pegasse na bola primeiro... Não era falta, não. Não, tinha que pegar na bola primeiro. Pegar na bola primeiro. Aí ele chegou, e era lá no estádio, mas o gol era o contrário, era no rumo do solo, assim, ó. Mas já era no estádio Nectotó? Não. Ou na praça? Era chão. Era na praça, né? Mas lá no estádio, lá em cima. Não era gramado. Não era gramado, era terra do chão. Aí, um pouco, vem aqui, nós fomos disputar uma bola de cabeça e eu bati o cotovelo no sangrador dele e caiu. Falei, 2. Já 2. E aí, moço, mas eu peguei, foi amizade com a polícia e conheci então mesmo. Foi bom demais. Foi bom. Né? Foi bom. Então a história do senhor no futebol foi de jeito. Foi. Mas o senhor também já mexeu muito com vaquejada, né? Já. Aliás, eu acho que eu posso dizer que o senhor foi um dos fundadores da vaquejada, né? Em Brasília? Quase que foi. Um tempo que foi eu que coisa para rodeio.
O primeiro rodeio foi eu que fiz e daí continuou. Só que quando chega na altura, os ricos tomam conta e a gente fica só participando por fora, né? Mas o senhor falando um negócio de que vendia leite, desde criança o senhor trabalhava na roça? Trabalhava na roça. Na roça? Nem estudava, não estudei porque pai não deixou, porque lá na Santa Justa não tinha escola. Tinha que ir eu para Londres, eu vinha aqui para Brasília e eu não podia sair, porque tinha que ajudar pai no sabor e... Qual é o nome dos seus pais? Joaquim. Não, o seu pai é Joaquim e sua mãe? Tereza. Era conhecido por Joaquim de Tereza. Antigamente tinha esse negócio, né? Joaquim de Tereza. O senhor tem quantos filhos hoje? 6. E todo mundo gosta de mexer com cavalo? Todo mundo, até as mulheres. Pois é, eu fiquei sabendo que o senhor corria vaquejada com uma das filhas. Era 3 boi marra Valdirene e 3 marra Valderiza. Ah, tá. Então o senhor corria com elas? Corria com elas. A vaquejada. Agora me mandaram perguntar um negócio aqui que eu acredito que o senhor não vai lembrar. Diz que o senhor tem uma memória muito boa, mas é um negócio de um nome de um cavalo, que era o melhor cavalo para correr vaquejada lá em Brasília. Lembra não? Jubileu. Será? Se é Jubileu? De Nendias. O nome do cavalo? Eu fiquei sabendo outro nome. Que tinha o Pincel, mas o Pincel não era de vaquejada, era de velocidade. De velocidade. O Pincel era o famoso, veio da laranja, se via com o É isso mesmo, é o Pincel. É o Pincel, então era de velocidade. De velocidade. Então era por isso que às vezes esse nome de Pincel ia pro futebol também, porque corria demais. E essas fotos aqui atrás, essa vaquejada aqui? Essa vaquejada aqui foi a primeira vaquejada que teve em São Francisco. Inclusive, aqui nós estávamos correndo. O curral do gado era onde é a caixa d'água. Já tinha a caixa d'água lá, mesmo dali. E a gorica do juízo é onde é a rodoviária. Essa aqui tem o quê? Mais ou menos quantos anos? Vai o quê? Uns 40. 40? É a minha idade, então. É a minha idade. Isso aqui, eu sou de 81. Deve ser mais ou menos isso, né? E você estava falando sobre essa questão aqui da... Então é mais de 40, que acho que foi em 97. 79, não? 79. 79, né? Então tem mais de 40. 44. 44. O que você estava falando, negócio que eu cheguei aqui, você estava falando negócio da cela, o que é? Cela de cabeça? Aí, ó. É que eu não entendo nada de vaquejada. Cela de cabeça. Hoje em dia é filhinha sem cabeça. E por que essa aqui tinha mais dificuldade, essa de cabeça? Porque pra você baixar, a cabeça pega. Que aqui, ó, aqui tá mais previtada a cabeça, aí, ó. Entendi. A diferença na foto. Isso aqui... Essa aqui, então, é diferente. Ó lá, ó. Essa aí que é a própria vaquejada, que aí você pode sair pro pescoço do cavalo. Ah, tá. Deixa eu perguntar ao senhor aqui. O senhor que foi pro futebol... vaquejada. O que o senhor mais gostava? Era o futebol ou a vaquejada? Era a vaquejada, que era mexida de cavalo. De cavalo, né? Agora, uma coisa eu falo com você. Se eu começo a jogar bola igual eu vejo os meninos hoje, eu não morava aqui não, e eu era rico. Era profissional? Era. Aí eu comecei com 18 anos, ainda criei uma famazinha. Mas a fama não foi só de bater na polícia, não. Não. Era zagueirão forte. E aí, o senhor no futebol juntou com o seu Manelo, com o Wilson, fez o Comágua. Depois o Comágua. Que o Comágua tornou o NAB, né? Tornou o NAB. Ó. O senhor chegou a jogar no gramado? Ou não? No daqui não. No de Brasília? Eu fiz, foi nós aqui, a Comágua que inaugurou o de Coração de Jesus. O estádio Coração de Jesus. Vocês foram pra lá? Foi o primeiro jogo que fez no campo, foi com a Comágua. O senhor criou a família do senhor, igual o senhor falou que tem os seus filhos. Foi tudo com serviço de roça, senhor? Serviço de roça. E mais foi ganhando biscate. Mas o povo fala que aranha velha é do que teste. E eu tinha 2 porquinhos engordando lá. Aí eu fui lá no Darlan, falei, ô Darlan, eu
tô precisando vender uns porquinhos lá, eles não tá bem gordo. Você não queria ir lá olhar para ver se podia matar? Ele falou, eu vou. Aí foi para matar. Eu matei os porquinhos e dei dinheiro para ela. O senhor mesmo matava, levava? Não. Como é que é? Eu arranjei um gerão, para levar foi, mas para matar foi outro. E eu vivia de biscate. Ó, e era difícil. a carne nós comíamos carne direto, mas era vaca que punha no matador. E eu não queria dinheiro, eu queria era carne. Isso que eu ia perguntar ao senhor, eu fiquei sabendo que o senhor na época, igual por exemplo, tinha um açougueiro que queria uma carne, o senhor levava a carne e pegava no caso, o pagamento em carne. Em carne. Não, ele levava o gado. Levava o gado. Era assim, Darlan. E para ir para as vaquejadas? Hã? E para ir para as vaquejadas? Como é que era o transporte? De Pra carro. vocês ir? De carro, a gente ia. Mas era mais severino. Passava aí, com os cavalos junto com os Mas cavalos. o senhor já chegou aí numa distância longe, assim, sem ser de carro, transporte, indo mesmo a cavalo? Em São Francisco eu já fui, montado num e puxando o outro. Foi o lugar mais longe. Era E já vim também uma vez de Mirabela pra cá, até puxando. Mirabela? E chegar lá, os animais não estavam cansados, não? Como é que é? Não, às vezes, igual em São Francisco, eu fui hoje pra falhar amanhã e correr depois. Tinha estadia, ficava, né? Qual era a maior dificuldade, seu Dilson, antigamente? Eu falo assim mesmo pra ter o sustento, pra sobreviver. A dificuldade mais era para tratar dos cavalos, que inclusive eu não tinha motor de tirar ração, era atentando os outros. Ju, lá no Silvio Bento, levava carroção cheio de milho para tirar ração. Isso era muito difícil para tratar dos animais. Mas a gente tratava, não ficava sem tratar, não. É muito difícil. E a vaquejada te deu muitos troféus? Não, nunca, não foi muito não. Porque eu era um vaqueiro pobre. Ó, um duro valente que é pai de sono, não sei se você conhece. Não sei, não. Se isso for pecado, ele não salva nunca. Que o que ele já fez comigo. E chegou a um dia na lonta, nem dias falar 70% dentro da faixa. Seu juiz, o que você faz? Ele, valeu o boi. E meu, se pisasse, se não levantar, pisasse na beirinha da risca assim, era zero. Tinha que ser na faixa. Se não tivesse jeito. Assim mesmo, ainda tinha um juiz que tirava o correio lá no Zé Di, que foi prefeito de São Francisco. Eu corri 3 boi Valdirene. O juiz tirou todos os 3 e tudo num mêsinho da faixa. O senhor falando, Brasil de Minas, o senhor foi a primeira pessoa que levou uma mulher para correr a vaquejada? Foi. É? Andei correr vaquejada e procissão de São Sebastião, primeiro foi de lá de casa. Então o senhor ajudou a criar a procissão São Sebastião com o Padre Magalhães? Sim. Aquelas passeatas dele, acompanhei tudo. Então o senhor era amigo do Padre Magalhães? Demais. Até hoje o povo sente falta do Padre Magalhães, né? Quando tava vespando ele morrer, ele mandou um recado pra mim que vinha segunda-feira comer um frango aqui em casa. O senhor já morava aqui? É. Aí mandou o recado, foi em Teodora que deu o recado. Aí fez o frango. Quando deu assim mais ou menos uma hora dessa assim, eu arria um cavalo aqui e falei, vou topar com o padre. E fui inteiro lá em Lia de Jadizão, Lia. Você sabe quem é, né? Lia. Sim. O senhor foi de cavalo? Fui de cavalo, pra topar com eles, porque eles vinham de a cavalo. E eu não sabia mais quem. Ele falou que era mais uns amigos dele. Aí eu fui inteiro lá em Lia, comprei um cigarro, tá por ali. Aí lembrei, falei, gente, ele tinha coisa com Natalina ali também. Falei, sabe que ele passou, foi ir pro Natalino, pra ir mais Natalino. Vou embora. Aí vim, cheguei aqui, nada. Aí eu soltei o cavalo. Quando eu tô acabando de soltar o cavalo, ele desce gritando ali, ainda
soltar a rédea e fazendo com a mão assim, eu ficava marchando, desceu marchando e ele sacudindo assim. Mas o Zé Osvaldo e Soren Dias. Aí nós isso na véspera da morte dele? Isso foi segunda-feira, no domingo ele morreu. Foi a derradeira viagem que ele fez. E ele morreu dentro do campo de futebol, né? Que ele gostava do futebol também, né? Dentro do campo. Então o senhor foi muito amigo de... Eu vou voltar na vaquejada. De Paré. Paré é demais, né? Paré começou a vida dele de locutor com nós. Com Oscar. Com Oscar, sim. Era Oscar que era... A gente ia fazer arrudeio, corrida de velocidade, era Oscar. E depois Oscar passou para Paré. Então, só para me confirmar uma coisa, que eu fiz uma entrevista com o Oscar e uma pessoa duvidou que foi Oscar que colocou Paré. Então foi Oscar. Foi assim. Às vezes Oscar estava locutando e... Tem qualquer uma necessidade, ou a garganta começava a doer, ou qualquer coisa, ele passava para Paré. Então foi começado assim. Isso pode acreditar que foi. Então tá aí, para quem duvidava que foi Oscar que deu a oportunidade para Paré, foi aqui mais uma comprovação. Você perguntou Oscar pra você ver. Eu fiz uma entrevista com ele, ele falou. Ele falou? Ele falou que foi. Pois não mentiu, não. É que tem uma pessoa que duvidou que não tinha sido ele. Só pra você ver o amizade meu com o Oscar e tudo. Ó que você vê o Oscar. Fala, Oscar, mas o Deus riu de você contando uma história sua correndo uma legarinha. Então conta a história aí. Vamos embora, conta a história aí, como é que é? É que eu chamava, se vê ele falava para levar gado lá, eu chamava, um chamava outro. Um dia foi Oscar. Falei, vou Oscar, na Santa Vista levar um gado? Vamos. E tinha uma vaca, era uma curraleirinha miudinha, e lá no sossego tinha uma velha legarinha. Uma mulher, né? Aí eu chamava essa vaca legarinha. Vai nós, que ainda bem que essa mulher já deve ter morrido, né? Aí quando vai descer o Ribeirão, a fazenda lá era inteira do doutor Alexandre. Essa legarinha entrou numa capoeira lá, tem de pedra, e talhada, e trem, e os caras entrou com ela, gritando, legarinha, legarinha! E de vez em quando nós ainda rimos dessa legarinha. Oscar vai rir desse negócio. Ele vai assistir. Eu fiquei sabendo que o senhor tem a cabeça muito boa, que o senhor lembra de cada detalhe, até da roupa que o senhor estava no dia. Que a cabeça do senhor é muito boa. Como é que faz para chegar assim? Que eu acredito que, eu não sei se quando eu chegar na idade do senhor, eu vou ter a cabeça tão boa para estar contando casos igual o senhor está contando agora. Mas o que é passado com a gente é difícil de esquecer. É, né? É difícil, acho que é difícil. Então me fala uma coisa, qual foi o momento que mais marcou o senhor no futebol e um que marcou na vaquejada, assim que o senhor lembra que o senhor... O que mais me marcou não foi nem tanto vaquejada e nem futebol. Foi apanhar gado no mato, pegar gado no mato. Tem algum episódio que o senhor lembra assim? Tem. O que foi? O tempo que eu mexi com gado, eu mexi mais muita gente. De Elganto, não sei mais quem. E só topei 2 que eu não pude desafiar eles. Só que eles também não deixou eu pra trás, não. E aí? Vocês não falam nunca. Um foi Messias, irmão de Severino. Messias bom no mato. É bom pra pegar gado no mato? Nós ali naquele Morro do Tigre, correndo uma nuvia, de cima pra baixo, assim, que nós pesos acho que não tem pedra rolar pra riba. Quando ela bateu na vazão, eu bati o ferrão nela, ela caiu entre os 2 cavalos. Ele olhou pra mim e falou, disso? Você não ficou, não? Eu falei assim, eu que pergunto, você não ficou, não? Mas nós desceu com essa nuvia igual, e aqui, ó, os 2 cavalos de pareia.
Pra quem tá assistindo... E Geraldão, esse dia que nós correu essa vaca, foi nós pegando uma nuvia no Lagadiço. Pois é, pra quem tá assistindo a gente, seu Gilson, eu queria que o senhor explicasse, porque muita gente, essa juventude, não sabe o que, não tem nem noção. Eu, principalmente, não tenho uma ligação muito forte assim. Explica a dificuldade, o que era pegar um gado no meio do mato, para as pessoas entenderem, para as pessoas verem como é que é, o negócio era difícil. Ó, o gado para pegar no mato, você tem que encalcar o cavalo nele, porque aí ele não baixa a cabeça, ele levanta a cabeça para correr mais e sempre faz uma batida maior. O cavalo tem que ser bom. O cavalo tem que ser bom. O cavalo tem que ser bom. Uhum. Pelo menos de perna, a rédea é um pouco dura, que aqueles da rédea molinha não presta não. Como se cipó passa nela e tira ele pra lá. A rédea tem que ser um pouco dura. E o cara tem o espinhaço bom. O senhor falou de Messias, quem é o outro? Hã? O senhor falou de Messias, quem era o outro? Geraldão, um vaqueiro de Messias, lá da Santa Helena. É Santa Helena mesmo. Vai, essa mexida de pegar gado no mato, pegar a mão. Essa novia mesmo deu uma Geraldão lá em São Francisco, nós pegamos ela à mão. Um segurou no cabo e o outro na orelha. Seguramos ela de mão no Lagadiço que espinho. E eu corri um dia em Tirim, vestido de uma camisinha, aí ó, uma camisinha dessa, e eu entrei com ela no Lagadiço, não abriu um buraquinho. A camisa é essa aqui? É, desse jeitinho que tava aí, eu emboquei no mato lá. E ela não rasgava não, ficou sãozinha. Muitas vezes pode ficar com nódia de cipó verde, rama verde, que às vezes passa assim. Porque no mato tem garrancha, espinho, tudo, né? Então, o que mais marcou o senhor não foi nem tanto no futebol, foi questão de pegar o gado. Inclusive, eu para derrubar gado, eu tava muito treinado de derrubar de ferrão. De ferrão? É. E o gado pra você correr no mato, assim, derrubar mesmo, de sedem, puxado no cabo, é fácil de cair. Mas na pista, né? Se o cara não baixar o tapa, não cai não. Você tem que... O senhor lembra do primeiro cavalo do senhor? Lembro, esse aqui, nome Ventania. Foi o primeiro? Foi. Primeiro? Ó, o dia dessa vaquejada que nós tava lá, nós fomos um bocado de dia lá. Veio uma vaqueirama de fora, que ninguém, eu não lembro da onde que era não. Veio de fora, vaqueiro de fora. E ele ficou junto com nós lá. Aí nós conversando e ele falou comigo, falou assim, ó, os cavalos seus são bons de perna, mas não é cavalo de vaquejada não. Se vocês quiserem continuar com vaquejada, compra cavalo. Porque os cavalos seus é franzino, eles não aguentam arrochar um boi não. Mas nós, igual aí foi a primeira vez, nós não arrochávamos, porque aqui a gente tem que levar a mão no pescoço do cavalo e fala em engravatar o cavalo. O cavalo aí, a hora que você agarra no pescoço dele, que deu travessão, ele vira para trás. Para que eu já parei um bocado de cavalo parar no braço. Eles falaram que o cavalo seus era franzino. É. E quantas vaquejadas o senhor ganhou com esse cavalo? Não, nesse aí eu não ganhei nenhum. Não. Ganhou corrida de velocidade. E dá saudade? Olhando aí a foto, dá saudade? Dá, porque foi um dos melhores cavalos que eu possuí. É, né? Esse cavalo era bom de passo. E bom de perna. Só aí, ó. Isso aqui é garupeira, é a ponta de cia, que ela é aqui. Ó as garupeiras que tinha que estar aqui, ó. Aí ia no mínimo 80 por hora. Olha como é que ela voou para trás. E o povo tudo aqui assistindo, né? Lá em frente ao estádio teve vaquejada? Em frente ao estádio, né, Clotô? Teve. O senhor correu lá? Não. Não, lá não. Daqui correu Mirão mais um Nélio, que era vaqueiro de Severino, e João Muqueca, mais
Projeto Congelação. Projeto. Projeto ainda estava numa égua de Geraldo Bazé, o nome, parece que é Mariquinha. Como é que escolhia esses nomes para colocar nos animais? Como é que escolhia esses nomes? Aparecia o nome de todo jeito. Pois e porrete e pau duro. Você lembra, Valdarinho? Era Zapiúna, mas... Como é que chama? Zapiúna montado de pau duro. Era o nome do cavalo? Zé Alves. E Zé Alves... Montado no cacete. O senhor falando que não teve a oportunidade de estudar, né? Como que foi para o senhor, mesmo não tendo estudo, sustentar a sua família, tirando tudo da roça, trabalhando tudo? Como é que foi? Isso foi tudo demais. Aí, ó, o que é de... que eu vim para aí, só trouxe a Valdirene. E tinha o Vanilson, mas mãe criando o Vanilson. É tudo com V, o nome dos filhos? É Valdirene? Valdirene, Vanilson, Valderiza, Valdenise e Valquira. Olha só. Nilson, ele mudou. E? Tem Nilson, que é de Nilson. Só tem o Nilson. O Nilson eu saltei. Mas é mais ou menos igual. Eu tô vendo. Pode falar. Trabalhava. Mas tinha as horas, sábado e domingo era dia de eu ganhar biscate. E eu já carreguei pedra ali pro Brasil. Quincão lembra disso, ó, se eu estiver mentindo. Quincão é meu pai, gente, tá aqui do lado. Eu fiquei sabendo. Aí, e também eu dava o povo para fazer tijolo de meia, foi um trem que me ajudou. Então, seu Manelo fez tijolo lá. Fez ou não fez? Meu avô? Sim. Fez tijolo? Fez. O senhor lembra dele trabalhando na Copasa? Lembro. Uma vez... As histórias vão começar, ó. Quer ver? Uma vez eu fui... Vendi uns tijolos para um gerente, não sei o que, da Copasa, que vinha de fora. Tipo um fiscal, veio aí e tinha que fazer um serviço. Deve ser o Zé Paraíba que a Genô falou, né não? Que era o gerente do Denox. Eu vendi uns tijolos para me entregar lá na caixa d'água, né? Aí eu fui. Eu com carroção de boi e a Valderiza miudinha com a carroça de burro. Nós encheu carroça e foi. Mas isso pra esse moço foi um abismo dela. Era novidade, né? Que ela era pequena mesmo. E ele tirou foto. Tinha 5 anos? 5 anos, sua filha? Era, mas... E aí ele ficou admirado que a menina, a mocinha foi... governar, vira pra ali, vira pra lá. O senhor passou isso desde criança para eles, pros filhos? É por isso que as meninas corriam vaquejada, porque elas aprenderam a ajudar eu a mexer com gado, levar gado no matador. Um dia, por isso que eu falo que história minha, antes de a quantidade que eu salto, que não tem jeito. Na hora que falei, pode falar, não tem problema. Um dia eu fui na Santa Justa, levar uns gados e trazer de lá, que eu comprava gado lá e trazia para me vender aí. Comprava no Vila, no Compadeceu, Nizante. E João Batista mandou trazer 2 vacas para ele vender aí para açougueiro. Eu levei lá para o Zé de Melo, aí ele vendeu, não lembro mais para quem que ele vendeu, não. E mandou falar para mim pôr, o açougueiro mandou falar para mim pôr as vacas lá no matador. E eu fui mais a Valderiza, ela era pequenininha. Eu tinha uma égua com o nome de Granfina. Essa égua era boa de gado demais.
Nós vai juntado com os gados lá de casa, os gados já estavam, quero virar para lá, eles já sabiam ir direitinho lá no matador. Nós já vai. No entrar na cancela do matador, voltou as duas, os meus entrou e as duas que veio de João Batista, voltou para trás. Era uma vaca, eu não via. A vaca pulou um mataburro que vai lá para a sede do doutor Antônio. E a vaca correu para riba. E eu abri a cancela e passei. E a Valdereza pôs essa égua no pé dessa vaca. Foi serrar lá na frente da casa daquele velho que vendia peixe. Como é que chamava? Silvão. Mesmo lá ela serrou. E virou ela para trás. E eu fui com a nuvia. Entrei lá no cavalo do doutor Antônio e virei ela para baixo assim. E eu nesse cavalinho. E chamei essa nuvia. E isso ali no centro da cidade, o matador ainda era. Não tinha aquele tanto de casa. Tinha não. Tudo mato, né? Tudo manga, mato, né? Aí eu dei um tapa nela que eu cheguei a ficar olhando, ela vinha atrás do cavalo, só tombava assim. E tinha um velhinho do outro lado daquela casa lá, do outro lado. Ele foi vaqueiro, já não aguentava mais, mas ainda tinha um cavalinho. Tem um cavalo pampa, eu esqueci o nome do velho. Quando eu cheguei com a nuvia lá, ele já estava. Aí ele falou assim: ô, senhor Dilson, eu vim aqui só para me dar os parabéns, senhor. Que aquela queda que o senhor deu na nuvia, ô trem bonito. E outra coisa, foi a menina com aquela vaca. Que eu fiquei. Mas a égua não precisava bater e nem puxar nem rédea nem nada, que sabia fazer tudo. E ela levou e pôs. E o senhor ficava orgulhoso quando recebia esses elogios, igual, por exemplo, que hoje é difícil, né? Naquela época era mais difícil ainda mulher, né? Lidar com gado, essas coisas. A Valquíria eu nunca corri mais ela não, porque ela tardou muito. Tardou muito chegar. Que ela é mais nova que eu, nisso, 10 anos. É a caçula? É. Aí não deu pra comer? Não. Mas um dia eu vendi uns boizinhos para César Carango e fui levar lá no doutor Antônio, no Velho Luiz, lá naqueles curralos velhos, lá no Velho Luiz. Tinha um embarcador lá, fui levar para ele apanhar. Lá entrando nas duas cancelas, para entrar para um corredor lá, esses boizinhos virou para trás, num macambira, um trem. Moço, eu ia daqui, quando eu cepava lá, nós cerrava de dois, mais a Valquíria. A Valquíria, sim, a Valquíria. Também Valquíria era boa no mato. Ela quebrou mas que todas as vezes que eu cerrava os boizinhos, era gente com ela. Eu quero voltar um pouquinho aqui no futebol só para fazer uma pergunta, que eu vejo os filhos do senhor tudo com camisa do Cruzeiro. O senhor é cruzeirense também? Sou. Foi o senhor que obrigou ele a ser cruzeirense? Não. Tudo já nasce. E como é que, o que o senhor tá achando do Cruzeiro agora? Não, o Cruzeiro tá... Bom, ele começou a dar uma melhorinha, porque ele tava pior, né? Tava meio ruim, não tava? Tava meio ruim. Mas ali, ó, eu pelo menos, ele vai jogar e eu vou assistir sabendo que perde. Pouco importa, é ele lá que tá perdendo, não é eu. Também, né? Nem aí. O senhor nasceu na roça, mora na roça. O senhor se vê morando na cidade? Eu tenho vontade. O senhor acha que o senhor acostumava a morar na cidade? Agora eu acostumo, porque para me ficar só deitado pode ser lá na cidade. Não tem problema, né? Não estou aguentando trabalho. Mas lá na cidade o senhor não vai ter a oportunidade de igual, sair ali, ver o gado ali na porta. E aí? Mas ele leva uma vaquinha. Mas lá na cidade? Sim, nós temos 5 chácaras lá. Ó, é a manga. O senhor me fez lembrar de um caso aqui, eu vou contar aqui, e eles me permitem falar sobre isso. O senhor conheceu os Festa Boa?
os cruzeirenses lá de Brasília. Ele chama Festa Boa, é Valdeir e Carlos, é dos Brandão. Não. Eles foram num leilão de gado, né? E chegou lá, eles falaram que entusiasmou demais e tomou uns uísques lá e tal. E aí eles ficaram bêbados e ricos, que quando a pessoa às vezes embebeda fica rico. Não tinha um centavo no bolso. Pois então vamos beber pra caralho. Falando nisso, o senhor ainda toma uma pinguinha? Vai tá dando na hora de banhar. É só pra banhar? 4 horas. Aí, seu Gil, vocês foram no leilão e tal, e tá lá. E o cara deu um lance lá num lote. Que eles falam. É um lote, né? Aí o cara. Passou de um, não. É um lote, né? Aí o cara, eles acharam que é uma vaca só, no caso, mas era o lote todo, 5 mil, e eles cobriram o lance do homem. É 6 mil e nada. E o cara, 6 mil é pro Festa Boa. Aí um olhou pro outro e falou assim: e agora, moço? Ninguém vai cobrir esse lance, não. E como é que nós vamos fazer? Não temos um centavo no bolso. Aí um olhou e falou assim: não, moço, mas nós vamos criar essa vaca lá no fundo da casa de mãe, lá no debaixo do pé de manga lá. E, moço, eu tô preocupado não é com isso, né? Que nós não temos nem um centavo aqui, moço. Aí que veio um homem lá e cobriu o lance deles. Aí que eles fingiram que ficaram com raiva. Também esses caras vão cobrir esse lance da gente aqui e tal. Mas não tinha um centavo no bolso. Eles estavam preocupados era com aonde que ia criar o gado, não tinha nem dinheiro nem nada. Mas as histórias que o senhor conta pra gente aqui hoje, senhor Dilson, vai ser assistido aí o mundo inteiro vai assistir, e eu tenho certeza que muita gente que viveu essa época que o senhor viveu na vaquejada, no futebol, vai lembrar, vai recordar, e eu fico muito feliz em o senhor receber aqui a gente aqui. E muito mais fica eu de vocês ter vindo, principalmente você trouxe quincão. Deu pra lembrar, né? Futebol. E você sabe quem era o jogador da Camargo? Ah, não sei não. Eu sei que quem fundou foi Afonso do Mercado, o Wilson e Noé. E quem era mais? E o senhor, né? Não, eu só fiz jogar, não só jogou. Joguei com nada, não. Não ajudou a fundar, não? Não. Ó, eu vou lembrar de um bocado, você lembra dos outros. Pode falar. Eu falo dos ruins. Que era pior que eu. Vamos embora ver quem era. O mais ruim era Nina. Nina que toca na banda? Nina. Lembra? Aquele, como é que chama? Reginada, um professor, filho de Neuza, Regi? Professor. Regi. Esses eram os ruins. Ruim. E os bons? Não é? Os bons? Os bons você não conhece. Muduba, você sabe quem é? Descei com o de Elias, Miduba. Irmão. Aquele menino dos comandos, que chamava ele de alemão. Alemão. Era bom. Esse você não conhece. Aí, ó. Está chegando a hora. Meio de campo, quincão. Pai? Não, você falou que ia falar os bons. E menino de Agimir Cid? Não. Tony Santana? Tony Santana. Deixa eu ver quem é mais. Aquele filho de Joãozinho de Joviano, como é que chamava, quincão? Ou chama? Filho de Joãozinho de Joviano? Catatinha. Catatinha, bom. Era até bonzinho. E tinha mais outras, eu não lembro mais quem era. Já vai tomar uma? Não vou me lembrar dos outros, quem é. Eu quero ver se vai ter um versinho aí. Deixa eu ver. É por isso que eu não estou assinando nenhum nome. Mas para segurar o livro dá, né? Dá, né? Uma boca desse tamanho aí. Você vai essa aqui? Pode ir. Mas eu quero ver o verso. Tem que ter o verso antes. Salto de pulga, carreira de lebre. Quero ver porque que o seu Dilson não bebe. Aí sim. Eu não dou conta, não. Dou conta, não. Que eu não sei. Não é que eu não vou beber, não. Sabe o que é? É que eu não sei falar o verso. Por isso que eu não vou beber. Tá tampando o rosto do senhor. Eu queria que o senhor deixasse aqui. Eu entrevistei o neto do senhor. O Jonathan? Entrevistei ele. Menino,
Ele está dando continuidade naquilo que o senhor deixou para os filhos, né? Questão de mexer com o cavalo, de gostar da vaquejada. A vaquejada de antigamente é diferente dessa de hoje, seu Dilson? Que as regras mudou. A de antigamente era melhor? Ou a de Bom, hoje? pra mim, eu acho que tanto faz. Se eu fosse correr, tanto faz. Mas de primeiro, você corria 6 boi, corria 2 boi 7, 2 boi 9 e 2 boi 10. Corria 3, falava o primeiro rodízio, agora a vaqueirama toda ia correr 3 boi. Depois começava os outros 3 com a inscrição 1, a mais baixa, né? E ia inteiro no final. A faixa era 8 metros. E o boi você derrubava aonde você quisesse e levava arrastando. E eu dei chiada no boi de 25 passos. Cavacando. A pessoa que corre com o senhor chama o batisteira. Batisteira. Quem for. Não vai puxar o saco, não. Quem for a melhor? O melhor seu. Bom, de homem foi com o Parvaldo. E de mulher? Que nós entrou. Aí de mulher era só as duas, pra mim era igual. Mesmo não pode falar que eu quero a melhor. Não, tá certo, as duas filhas. As melhores. Bom, tá certo. Já que começou a falar de mulher correr vaquejada, uma época nós estávamos correndo uma vaquejada na lontra e as meninas iam correr. Ia correr não, correu. Primeiro a Valdirene correu, mas Zuleide. Zuleide você conhece? Filha de... irmã de Iate. Filha de Zildo. Tá. Duas mulheres? A Valdirene esteirando e a Zuleide puxando. Nem pegar no cabo do boi, ela não pegou. Aí... vai a Valdirene correr, mas a Valderiza esteirando e a Valdirene puxando. E o compadre Valdo tá lá escorado no arame, assim, pro lado de fora, e uma mulher muito bonita perto dele. Quando ela entrou pra correr, ela... O Enilson falou assim, o compadre Valdo falou assim, ali agora vai cair boi. Aí a mulher falou, cai é bosta. Ele falou, cai. Ela falou, cai não. Aí ele falou assim, se cair você me dá um abraço? Ela falou, dou. Aí vai. Pois, pra pirraçar a mulher, a Valdirene sentou o braço, a vaca só virou de perna pra riba. O compadre Valdo virou aqui, a mulher. Tem muita história na vaquejada, não tem? Muita coisa. E eu correndo, por isso que eu falo de juízo. O juiz lá foi um tal de Edmundo Rabelo. O homem é mais valente que cascavel acuado de cachorro. Para começar, primeira coisa que ele falou lá, falou assim, gente, eu vou ser o juiz, mas eu não levo desaforo para casa, não. Eu não carrego desaforo para casa, não. Quer dizer, o vaqueiro brigar com ele, né? Mas isso não importa. E eu correndo mais um santo que é marido no Mercina. Vai. Quando foi uma vez, saiu uma vaca e ela saiu correndo muito pouquinho. E eu, santo, eu vou voltar essa vaca. Não volta não, ela cai. Não volta não, ela cai. Porque se voltasse, eles davam outra, né? E o trem tava correndo ruim demais. Quando foi chegando na faixa, eu falei, raça santa, ele, vá! A vaca caiu e ele caiu também, e ela passou o pé nele. Ela caiu, ele caiu assim que ela passou o pé nele. No meizinho da faixa, mano. O Kika falou, 0 boi, porque o boi tocou no vaqueiro. E Carlinhos Cirilo estava sentado na gaveta lá na frente, gritou de lá.
Briga disso, briga, acha ruim, que não tem essa lei não. Pode o boi matar o vaqueiro aí, mas que vale, boi vale. Briga, mas eu nunca fui de brigar. Quer dar, dá, não quer. Deixou pra lá. Deixei. Vem formigão, vaqueiro dele, correndo atrás. Vem formigão, tinha um hábito de dar no boi e frouxava as pernas e não soltava o cabo. Então, era 2 quedas, dele e do boi. Aí formigão, tal, que brufo seguro no cabo do boi. O juiz, 0 boi, porque o vaqueiro não soltou o rabo do boi. Os carrinhos de Cirilo pulou da cerca lá e desceu. Ele é muito branco, você conhece ele, né? Conheço. Eu tô até querendo fazer uma entrevista com ele também agora. Se você quiser acender um cigarro, podia encostar nele assim, de pegar o fogo. Vermelho, com raiva. E ele também gostava de futebol, Carlinhos Cirilo, além da vaquejada. Aí, pois, não deu não. Não deu não. E nós, o formigão, não sei. Nós, se essa vaca vale, nós ia disputar era o primeiro lugar. Bom será se nós não ganhássemos o primeiro lugar. Porque perdeu, acho que ela era a 10, na 10. Nós pegamos o 7º lugar. Então, com 10 pontos a mais, nós já ficava, se não ficasse, mas pelo menos correr primeiro colocado, né? É. Eu perguntei ao senhor sobre a questão dos troféus. Tem como a gente fazer uma filmagem lá nos troféus? Vai mostrar? Tem. Pro povo ver? Agora, tem um detalhe. Qual é? Eu quase todas eu lembro. Sempre o troféu tem a história. Sempre o troféu tem a história. Tem história? Vai, tem. Então, beleza. É isso que eu quero. Não é, Nil? Então, nós vamos fazer, então, lá perto dos troféus, pro pessoal ver e o senhor contar a história do troféu. Pode ser? Pode. Antes de ir lá no troféu, vamos fazer o seguinte. Eu fiquei sabendo que o senhor é veterinário, sem estudar. É isso mesmo? Diz o Natalino que é. Natalino fala que eu sou o veterinário da baixinha. O senhor, então, por exemplo, um gado ali adoeceu, o senhor sabe? Muitas vezes eu falo mentira. Mas é difícil eu olhar um assim que mexer e virar, que eu falar que ele não escapa e ele escapar. Que isso já aconteceu. Um dia eu cheguei lá no Cristóvão, meu cunhado, lá no Caipirão. Eu não sei se você sabe onde é, ele ali deve saber o Caipirão. Tinha uma associação lá e eu era sócio da associação. E era lá na casa de Cristóvão que fazia a reunião. No bar dele lá. Que aí tá na reunião e copo mais copo, né? A reunião. Aí, quando eu fui chegando lá, ele falou, Deus, vamos olhar uma vaca ali. Ó, Vanilson. Vamos olhar uma vaca ali, que eu trouxe uma vaca que é para matar pro casamento da menina minha e ela veio no caminhão. E nós desceu ela aqui e não tirou as cordas não. E eu amarrei num pau lá para ela dormir amarrada, mas eu amarrei na pontinha da corda. Quando eu fui desatar a corda no outro dia, que ela enlinhou, ele não amarrou, ele deixou solta. E ela enrolou que a corda amarrou no pau. Ele foi desenrolar, estava acochado demais, ele tocou ela lá para ela romper um tiquinho para afrouxar, ela arrancou na carreira, quando golpeou ela caiu. E não levantou. Acho que levantou e tornou a cair e ficava deitado de lado assim. E o gado não pode deitar de lado muito tempo porque ele empanzina. Ele empanzinava, ele maiava ela, ele mais um velhinho que tem lá, acho que está quase morrendo, mas ainda está vivo. Maiava ela arrotava, mas não levantava. Eu fui lá. Mas ela ficava com o pescoço esbirrado lá nas costelas, assim, mesmo assim. Aí eu aprumei ela, maiei ela, aprumei ela direitinho. Quando eu soltei ela, pô, a queixada lá. Tornei umas 3 vezes. Falei, ó, Cristóvão, essa aqui pode tirar o couro. Já não escapa não. Ele duvidou. Bom, ele não falou que duvidou não, mas ele chamou o veterinário. Foi Menino Pinto. Doutor Pinto. Como é que chama? Jane. Jane Pinto.
Jânio Pinto chegou, nós fomos pra lá, Jânio fez do mesmo jeitinho que eu fiz. Eu só não fiz porque eu não tinha medir febre, né? Uhum. Não tinha aparelho de medir febre. Não tinha febre. Aí Jânio falou, ó, Cristóvão, essa aqui pode matar. Isso aí o senhor aprendeu com a vida, né? Com a vida. Enquanto muitos tiveram que estudar. Ó, é a mesma coisa. As criação com mulher, com tudo. A gente fala parto, né? Isso. Isso eu já fiz para mais de 500. O senhor já foi parteiro? De vaca já. Ah, tá. Um dia, tinha uma novia em da Valdereza, estava mojando. E esse estava aqui. Eu subia, descia, ela estava deitada para parir, prejando para parir, não podia. Aí eu toquei ela e pro curral. E tentei ajudar ela, né? Quando eu fui com a mão assim, não coube minha mão. Falei, uai, se não cabe minha mão e cabe um bezerro? Embolei bem a mão e cheguei, varou lá dentro. Era uma bezerrinha, tava do jeito de nascer, que nasce assim, ó. Uhum. Se uma mão tiver para trás, não nasce não, que isso aqui atrapalha, esbirra, né? Tem que ser assim. Aí, mas tava do jeito. Aí não tinha jeito de puxar, e eu apanhei um arriador fininho e abri a boca dela e passei o arriador assim no queixo de baixo. Não, primeiro eu amarrei as duas mãozinhas. Uhum. Puxei, não veio. Aí eu peguei o arriador e pus na boca dela, agarrei as duas, puxei, não veio. Aí eu gritei o Pedrão, Pedro da Valdereza, você conhece, né? Uhum. Ô Pedro, vem aqui, ajuda eu aqui. Aí eu fui. E o Pedro tem muita força, né? E nós agarrou, ele puxando uma corda e eu na outra. Saiu a cabeça da bezerra, mas a gente só viu o focinhozinho, porque a corda estava dentro da boca, saiu dentro da capa que criou ela. Saiu, falei, e agora? Não passa na capa, e corri aqui, falei com a Valdereza, falei assim, ó Valdereza, eu acho que a novia sua vai morrer com bezerra e tudo, porque até um veterinário chegar aqui para cortar, já não dá tempo. não dá tempo. Mas arriscar, eu vou cortar, se ela morrer nós comemos ela, mas ela tá gorda. Aí apanhei o canivete, enfiei a mão assim beirando no focinho dela e meti o canivete cortando aquilo, fui cortando. Até no rumo das orelhas, quando cortou, que descambou na orelha, saiu. Tá assim. E aquele tem vulgo pra dentro. Fundou tudo pra dentro. E eu amarrava direto para ir uma bezerrinha, aparemos, porque nisso a vaca levantou. Eu já cortei com ela em pé. Nós paramos para a bezerrinha não cair no chão, nós paramos por lá e eu dei uma massagem. Ela não estava respirando. Nas costelas. Não estava respirando? Não estava. E a Valdirene soprou na boca dela, mexeu, porque ela começou a mexer. E nós soltou a vaca e saiu de lá, um cara levantou. Aí ligou pro Vanilson. Foi pro Vanilson? Foi pra você, né, Vanilson? Foi você que comprou os remédios. Foi lá o menino de Zé trabalhava lá no Major, na casa lá veterinária. Era um dia domingo, mas ele ligou pra ele foi lá, abriu os remédios, trouxe aí, nós aplicou nela, salvou as duas. Foi tirado com a mão. Aí salvou as duas. O senhor é médico também, pode dizer. Médico, faz parto, né? Castrou gato já também. Tem uma égua engasgada na história, isso? Uma égua? Não, porque desengasgar gado com manga
Eu já desengasguei demais, e animal. E tinha uma escolinha ali à noite e eu estava nessa escola. Aí, o compadre Zezinho chegou lá pedindo uma lanterna emprestada de seu para iluminar uma égua dele que estava aí em Genouro, na manga de Genouro, e estava engasgada. E eu falei, engasgada com manga. Falou assim, não, o tio Genouro viu ela comendo. Ele pôs uma ração de milho com paia, tirado de milho com paia, e ela tirou um bocado e saiu tossindo e caindo e tudo, tá engasgado com a ração. Eu falei, não. Ela estava com a manga na boca e a guludiça foi demais, ela não cuspiu. Ela não cuspiu a manga e engoliu com a ração. Não engasgo com ração para ficar desse jeito, não. Aí, Genouro confirmou que era com a ração. E a cega foi ficando. Tudo que ela comia saía pro nariz. Ela bebia água, saía pro nariz. Nisso ela morreu. Morreu? Morreu. Mas eles trouxeram ela aqui e eu tava lá no Chico para enfiar uma mangueira na boca dela, que eu falei. Aí cheguei aí, Tom de Lena e não sei, Paulinho, um cara aí já tinha derrubado ela e disse que tentou enfiar a mangueira, que eu tava uma mangueira dura, próprio para isso. Aí, não, e a mangueira também não entrou não fez aquela curva. Ele não esticou o pescoço dela assim para poder enfiar. Se não esticar, não enfia não. Não tem jeito. Aí eles não quiseram mexer com isso mais, derrubar ela outra vez para me enfiar a mangueira. E Sansão, você deve conhecer Sansão. Sansão veio mais eu lá de Chico. Sansão foi falando, mas vocês é burro, vocês é besta. Você não conhece garrutira não? Essa égua até com garrutira, moço. Falou, Sansão, não. Da era de fumador, de paia de ar, e cedro, e não sei mais o que. Aí eles deram. O de fumador, o trem. Deu. Nisso ela morre lá de junto de Tom de Lena, encostadinho na casa dele. Tinha que apanhar. Veio atrás de mim para ir apanhar. E eu tinha medo da uma dela ter morrido, eu tinha arrastado um burro de Tony, com a mulinha que eu tinha aqui. O burro era bem mais maneiro que a égua e o burrinho arrastou as gatas. Falei, a mula não aguenta arrastar aquela égua não, a égua é grande. Ela aguenta na carroça, nós põe essa égua na carroça e aí a mula leva. Mas eu fui, tirei a mula da carroça, empinei a carroça aqui na bunda da mula, nós pus da égua, nós pus um cabresto nela e já tombou ela assim, dentro da carroça. Foi só juntar uns 3 e baixar o varal que a égua ficou dentro da carroça, sem jeito por força. Aí, falei, Tony, põe uma faca bem molada para nós rachar a goela dessa égua. Que eu quero ver a garrutilha de Sansão. Só tirar a prova. Aí ele põe 2 facas moladas, uma luva. E nós fomos lá para capoeira de Luizinho, que jogou ela lá no chão e começamos a rachar. Sansão, Tony rachando pra lá e eu pra cá assim. Tava aparecendo, eu fiquei muito tempo sem comer linguiça, porque tava aparecendo linguiça. Um caroço de manga e empacou aqui e ela foi comendo trem e foi enchendo. E foi enchendo aqui pra cá, tava um canudo no tamanho. E o caroço de manga lá? O caroço de manga. Era o que o senhor tinha falado, né? Talvez se tivesse feito. Enfiado a mangueira, eu tinha empurrado ele lá pra dentro. E o moço, o desespero é grande. Esses dias eu fui pro hospital entalado com carne. O trem é ruim mesmo. Só que eu nem deixei enfiar a mangueira na minha boca. Deus ajudou que não precisou. Foi bom que saiu. Vamos lá ver os troféus? Vamos. Bora lá? Pois é. Vamos conhecer aqui
Aqui é onde ficam os troféus. O senhor diz que cada troféu tem uma história. Como é que é? Aqueles ali é o primeiro troféu que eu ganhei numa vaquejada em Mirabela. Pegou lá, né? Eu ganhei o 4º lugar. Fiquei empatado com o Clemente, o Vainem Dias. Bom que eu lembro de tudo. E Galego. Aqueles dois lá. É. Aí foi disputar o primeiro lugar e eu fiquei no 4º. Nós era 4 dupla para disputar o primeiro lugar, eu fiquei no 4º. Mas porque o terceiro boi que eu corri, eu quebrei uma costela que eu baixava muito. Quando o cavalo fez assim, eu bati nesse osso do cavalo, quebrou uma costela. E teve que terminar a vaquejada com a costela quebrada? Com a costela quebrada. Nossa. Aí, mas o que eu fiz? A inscrição minha era 33 e eu tinha fechado o primeiro rodízio, começou a dar quando estava pertinho de 33 eu fui no boteco, pedi uma pinga, uma coca e um limão e fiz o tal de uísque de pobre e bebi, porque eu sentia fazendo crepe, 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 crepe. Aí fui só beber, eu fiquei sãozinho, entrei no cavalo e... Ficou dormente, não foi não? Que não sentiu dor? É. Mas aí demorou muito. E por disputa do primeiro lugar. E eu não fui lá no boteco tomar... Aí acabou o efeito. Acabou o efeito, eu já corri com dor, bem que eu derrubei, mas a vaquinha foi... Aí os outros foi tudo ganhado também em vaquejada? Aqui tem de vaquejada da lontra. Corrida de argolinha? Aqui, esses dois aqui é do Enilson, é de arrodeio. Ah, tá, de rodeio. Isso aqui é primeiro lugar de arrodeio lá de Casa Nova. Esses aqui, ó. Ah, tem um grandão, moço. Vamos embora ver o grandão. Esse aqui é do Enilson também, da Casa Nova, primeiro lugar. Dá pra pegar aí, de arrodeio. Isso aqui é primeiro lugar de vaquejada em Campo Azul, mas foi com o Padre Valde e o Vanilson que correu lá. Empatou com o Clemente para disputar o primeiro lugar, correram 10 boi e não conseguiu desempatar. Aí rachou, juntou o dinheiro do primeiro e do segundo e partiu. Um ficou com o troféu do primeiro e um do segundo. Só pra gente finalizar aqui, seu Dilson, é o seguinte: diante aqui desses troféus, de cada história que o senhor contou, se fosse pro senhor fazer tudo de novo, o senhor fazia na vaquejada? Bom, eu não aguento. Não, se fosse pro senhor voltar no tempo. No tempo. Fazia tudo de novo? Fazia. Mas hoje é perigoso o senhor ainda fazer aquele uísque de pobre. O senhor disse que ainda correr uma vaquejada não vai, não? Mas as pernas, o que manda é as pernas acabou e eu caio. Mas o cavalo ainda tem? Tem não, nós vendemos tudo. Então, mas se tivesse, já tinha morrido. Né? Tem isso também. Porque há 20 anos, já tem uns 20 anos que nós parou, não tem? O cavalo vive até quanto tempo? O mais velho que eu vi viver foi o jubileu do Vainem Dias. Com 25 anos, se corresse 100 boi, ele dava no 100. E aí, dos 25 anos para lá, eu não sei até onde ele foi. O pessoal fala que cavalo, a gente vê a idade dele é pelos dentes, é isso mesmo? Tem isso? Mas o povo tem isso. Mas, meu padrinho Crispim morreu com mais de 100 anos. Não tinha falha de um dente. Tem cara aí, já vai no dentista? O que é esse troféu aqui? E ele é pesado, viu? Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Terceira grande vaquejada de Januário, 16 a 17 de maio de 92. Cleuber, é o Cleuber Carneiro, né? O deputado. Isso aqui, foi o senhor que ganhou? Foi com o Padre Valde. É que o troféu é do cavalo. Então segura aqui. É do cavalo? Então vamos embora finalizar o senhor com o troféu aí. A vida do senhor todinha foi com cavalo. Foi com cavalo. O senhor tem muito que agradecer. Domar cavalo de vaquejada era comigo mesmo, que inclusive esse cavalo que ganhou esse troféu, ganhou aquele ali e ganhou mais alguns. O dono dele, os vaqueiros, mandou o dono vender, que ele não prestava. Que ninguém segurava ele. Ninguém segurava.
Ele passava do gado, ia correndo e saltava a gaveta, né? Caía de lá. Aí eu comprei ele e domei. Porque cavalo é igual mulher. Cavalo, você não pode bater no cavalo, não. Você tem que carinhar ele. Ah, é o segredo, né? É o segredo. O segredo de cavalo é carinhar ele, lisar, conversar. Que legal, isso é bom. É bom o senhor falar para as pessoas entenderem. Inclusive, que eu comprei no Carlinhos de Cirilo. E foi nego de Napoleão que falou com ele e um Chiquinho Galinha para vender o cavalo que não prestava. Chiquinho Galinha. A primeira vaquejada que eu corri nele foi no Vazelândia. Eu ia correndo, ele tirou a rédea tudo para um lado. Eu soltei a rédea, levei lá para passar, passou tudo para o outro lado. Soltei no chão, chamei o boi. Ficou o boi no meiozinho da faixa. O segundo, ele veio correndo certinho. E o vapo, ficou eu e o boi lá no meio da faixa. Aí um vai Chico Dias falou assim: só Dilson, arrocha o cavalinho que ele tá saindo com boa. Era um velho lá de Alagoas, mas já tinha tomado amizade com a gente, sabia de nome e tudo. Muito bom. Bom demais ouvir essas histórias. Esse cavalo chamava Guma. Guma? É. Alvinque. Branco. Branco. Olha que legal. Ali era bom. Essas histórias, gente, aqui eu vim aqui hoje para contar um pouquinho da história de seu Dilson. Tem muita história para contar, mas que as pessoas podem ver esse vídeo, relembrar quem conheceu, né, a época da vaquejada, e quem não conheceu, ficar conhecendo a história de seu Dilson. Aí tem troféu de 7º lugar de São Francisco, tem de 7º lugar em Mirabela. Beleza. Assim vai, troféu. O senhor é um campeão na vida. É isso aí, inclusive, valeu. eu falava que os netos meus chegassem aqui e falassem: por isso que vou no Henrico. É vagabunda demais. O negócio dele era só montar a cavalo e correr boi. O senhor pode não ter enricado, mas só que o que o senhor ganhou, igual o nome, tudo que o senhor conquistou, vale muito mais que dinheiro, não vale? É isso aí. Um abraço, gente. Esse aqui é seu Dilson. Eu fico muito prazeroso, não sei como é que eu vou agradecer vocês de vocês terem vindo aqui bater um papo comigo. Que eu fico aqui, sozinho, mas a véia aqui, só no fim de semana que os meninos vêm, mas durante a semana é um olhando pro outro aí. Tá, beleza. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.